Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do meu canal Aeroportos do Mundo. No vídeo de hoje vamos mostrar os aeroportos mais perigosos do mundo. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem. Como qualquer piloto experiente saberá, nem todas as decolagens e aterrissagens são iguais. Existem inúmeros fatores que podem influenciar a dificuldade dos movimentos de voo em um aeroporto, desde condições de vento e inclinação da pista até restrições físicas na aproximação de um voo, e a dinâmica da própria superfície da pista. As pistas mais traiçoeiras dos aeroportos geralmente são operadas sob controles rígidos para minimizar os riscos, e aos pilotos geralmente exigem anos de experiência local ou treinamento específico para voar nessas rotas. Esses aeroportos também costumam ser as portas de entrada para alguns dos lugares menos acessíveis e mais memoráveis do mundo. Com esta lista dos aeroportos mais perigosos do mundo, a ideia de uma aventura começa no próprio aeroporto. De pistas congeladas a aterrissagens em um desses aeroportos mais perigosos, você fará mais orações do que em uma montanha-russa. Aeroporto de Lukla, Nepal. O aeroporto Tenzin Hillary do Nepal, muitas vezes referido como Aeroporto de Lukla, recebeu o nome dos famosos alpinistas que foram os primeiros confirmados a chegar ao cume do Monte Everest, para o qual a instalação atua como o principal ponto de acesso. O aeroporto de Lukla é melhor descrito como um altiporto, um aeroporto de grande altitude situado em uma cordilheira. Sua pista de 527 metros só pode ser usada por helicópteros e aeronaves menores de asa fixa de decolagem e pouso curto, e é fácil ver por que Tenzin Hillary é frequentemente referido como o aeroporto mais perigoso do mundo. Uma pista curta que termina em uma parede de rocha íngreme em uma extremidade, e um mergulho dramático no vale abaixo, significa que Tenzin Hillary não tem procedimentos de arremetida. Os pilotos precisam acertar o pouso na primeira vez, o que significa que a Autoridade de Aviação Civil do Nepal estabeleceu padrões rígidos para a experiência do piloto no aeroporto, incluindo 100 missões stall e 10 pousos em Tenzin Hillary sob a supervisão de um instrutor. Outros perigos incluem ventos cruzados regulares e fortes, e reduções repentinas na visibilidade devido à cobertura de nuvens na altitude do aeroporto de mais de 2.800 metros. Os riscos de segurança são altos. O aeroporto de Lukla foi palco de vários acidentes mortais nas pistas nos últimos anos. Em abril deste ano, uma aeronave sem passageiros a bordo saiu da pista e colidiu com um helicóptero, matando o piloto e 2 policiais no aeródromo. Aeroporto de Congonhas, São Paulo, Brasil. O aeroporto de Congonhas é um dos 4 aeroportos que atendem a grande área metropolitana de São Paulo e tornou-se famoso pelos riscos apresentados pelas pistas, que por muitos anos foram criticadas como escorregadias e propensas ao perigoso acúmulo de água parada. Esses riscos culminaram em julho de 2007, quando um Airbus A320 da TAM Airlines invadiu a pista 35L em condições de chuva e colidiu com um armazém próximo, matando todas as 187 pessoas a bordo e 12 pessoas em terra. Depois deste, o mais mortal acidente aéreo do Brasil, obras urgentes para criar sulcos de drenagem na pista foram concluídas, e várias outras restrições foram impostas ao aeroporto para melhorar a segurança. Essas medidas incluíram a perda do status internacional de Congonhas, restrições no tamanho das aeronaves que utilizam a pista e reduções nos horários de operação do aeroporto e no número de slots de pouso. Aeroporto de Santa Helena, Oceano Atlântico Sul. Embora Tenzin Hillary possa ter a reputação de ser o aeroporto mais perigoso do mundo, o aeroporto de Santa Helena, na remota ilha de mesmo nome do Atlântico Sul, ganhou recentemente um apelido indesejado, o aeroporto mais inútil do mundo. Santa Helena é um território ultramarino britânico que fica a mais de 1.200 milhas da massa de terra significativa mais próxima e, desde 2006, estava envolvido em um projeto de 285 milhões de libras. O projeto foi muito difamado pois era muito dinheiro para construir um aeroporto para uma população de menos de 5.000 pessoas. O aeroporto finalmente foi inaugurado no verão de 2016,
mas, de forma controversa, pois as perigosas velocidades do vento na aproximação da pista do aeroporto não foram bem contabilizadas pelo projeto. Um voo de teste da Comair em abril de 2016 usando um Boeing 737-800 só conseguiu pousar em sua terceira tentativa devido aos ventos fortes, e posteriormente, o aeroporto estabeleceu um limite de 68 passageiros para garantir que os voos possam decolar e pousar com segurança, enquanto uma seção particularmente perigosa da pista foi considerada proibida para os pilotos. Courchevel Altiport, França. Courchevel Altiport é um pequeno hub aéreo nos Alpes franceses, região famosa por seus altiportos. Com 537 metros, a pista do aeroporto é quase tão curta quanto a de Tenzin-Hillary, e é muito mais íngreme, com uma inclinação de 18,6%, que visa ajudar a desacelerar os aviões no pouso e acelerar na decolagem. No entanto, até chegar ao altiporto é uma travessia traiçoeira de vales alpinos íngremes que exigem certificação extra do piloto. A instalação costuma ser totalmente fechada para voos devido às más condições climáticas, que são agravadas pela falta de luzes das pistas, e como Tenzin-Hillary, o terreno montanhoso significa que não há arremetidas e os pilotos devem manter o pouso na primeira tentativa. Não voar em más condições é particularmente importante, pois o altiporto opera ao lado de uma pista de esqui bastante utilizada. Estação McMurdo, Antártica. Não importa os desafios de decolar ou pousar em um dos aeroportos mencionados, todos eles têm pelo menos asfalto para pousar. O mesmo não se pode dizer da Estação McMurdo, centro de pesquisas norte-americano que funciona como um dos principais aeroportos do continente antártico. A estação abriga 2 pistas permanentes, sem contar a pista de gelo marinho, que é construída uma vez por ano durante o verão antártico, enquanto o gelo do mar ainda é espesso o suficiente para pousar. O Phoenix Airfield, que substituiu o Pegasus Field em 2017, é composto de neve fortemente compactada, conhecida como gelo branco, com cerca de 3 a 4 polegadas de espessura, já que não sofre o mesmo nível de derretimento que afetou o Pegasus Field, que foi construído sobre gelo azul. O Phoenix Airfield é certificado para lidar com até 60 voos por ano, mas entre condições climáticas imprevisíveis, noites de 24 horas durante o inverno, e sem luzes de pista para usar como guia durante possíveis condições de indisponibilidade, pousar em McMurdo é uma perspectiva intimidadora mesmo para pilotos experientes, embora as pistas da estação tenham um forte histórico de segurança. Aeroporto Internacional de Toncontín, Honduras. O Aeroporto Internacional de Toncontín, também conhecido como Aeroporto Teniente Coronel Hernán Acosta Mejia, está localizado a 6 km do centro de Tegucigalpa, em Honduras. O aeroporto é um aeroporto civil e militar. Este aeroporto perigoso foi adicionado à lista dos aeroportos mais perigosos do History Channel no programa Most Extreme Airports. Como o aeroporto está situado em uma região montanhosa, o piloto deve tomar algumas providências para evitar bater nas montanhas. A pista também é extremamente curta e faz com que o avião pare abruptamente. Aeroporto Internacional da Barra, Escócia. O aeroporto de Barra, às vezes chamado de Aeroporto de Barra Euligarry, está localizado em Traigmore, uma praia na ilha escocesa de Barra. Este é o único aeroporto do mundo que usa uma praia de areia como pista. Existem 3 pistas nesta praia, cada uma marcada com postes de madeira, tecnologia muito sofisticada. Embora existam 3 pistas, apenas uma é usada a qualquer momento. A pista de trabalho é escolhida com base na direção em que o vento está soprando. Um fato interessante sobre este aeroporto é que durante a maré alta, todas as 3 pistas ficam totalmente submersas e inutilizáveis. Embora este aeroporto normalmente não seja usado à noite, às vezes os voos de emergência entram e saem durante a noite. Para permitir a passagem segura desses aviões, as luzes dos veículos são usadas para demarcar a pista. Aeroporto de Gibraltar. O aeroporto de Gibraltar, às vezes chamado de Aeroporto North Front, é considerado o aeroporto mais perigoso da Europa.
Localizado a apenas 500 metros do centro da cidade de Gibraltar, a pista desse aeroporto corta a cidade. Um dos aspectos mais assustadores deste aeroporto é que uma rua movimentada, a Winston Churchill Avenue, cruza a pista. Por isso, quando um avião pousa ou decola, a estrada tem que ser fechada. O aeroporto de Gibraltar era originalmente um aeródromo de emergência para a Marinha Britânica. Hoje, o aeroporto é usado para transportar cargas para a região e trazer turistas. Aeroporto Gustavo III. O aeroporto Gustavo III tem vários nomes: Aeroporto de Saint-Jean, Aeroporto de Saint-Barthélemy e até Aerodrome de Saint-Jean. Localizado na vila de Saint-Jean na ilha de Saint-Barthélemy ou Saint-Barths, este aeroporto é considerado o terceiro aeroporto mais perigoso do mundo. A pista de pouso fica no sopé de uma ladeira e termina bem na praia. Aviões decolando e voando diretamente sobre os banhistas. Os voos que chegam na direção oposta têm uma descida íngreme devido ao topo da colina. O perigo apresentado neste aeroporto é devido às manobras complicadas que os pilotos devem realizar ao pousar. Bem pessoal, obrigado por terem assistido ao meu vídeo. Espero que tenham gostado. E você? Já pegou um voo para um desses aeroportos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Aproveite e faça boa viagem. E até o próximo vídeo.